Hoje, vamos falar sobre infertilidade feminina. O doutor Afonso está com a gente, bem-vindo, como vai? Obrigado. Tudo bem? Tudo bem. Boa tarde. Quando a gente fala em infertilidade feminina, acho que a grande maioria das mulheres fica em dúvida quais são as doenças que podem gerar uma infertilidade. Por exemplo, uma candidíase que não curada, cuidada da forma correta, ela pode gerar infertilidade na mulher? Eu acho que o primeiro passo é a gente definir o que é infertilidade, né? Então, a infertilidade é um casal que esteja tendo relações sem evitar há pelo menos um ano. Então, depois de um ano, configura-se uma infertilidade. Mas com uma frequência de relações sexuais porque também não adianta ter uma relação sexual a cada 40 dias. Não, é claro que não, mas é claro que, em geral, os casais estão namorando regularmente, estão tendo relações regularmente, estão, digamos, tentando focar um pouco mais no período fértil, é claro que sim, tá? E aí o que? Dentro das causas de infertilidade, nós temos o homem e a mulher responsáveis pelas causas. Isso é, 40% é o homem, 40% é a mulher e 20% são os dois. É um pouquinho de cada um que se somou para gerar isso. Mas na grande maioria das vezes as mulheres se preocupam muito com isso. Quer dizer, a grande maioria das mulheres pensam que se o casal não consegue ter filhos, o problema é dela. Isso porque até culturalmente, no passado, se falava isso? A mulher puxa muito uma responsabilidade para si própria, ainda uma relação muito grande das pessoas acharem que infertilidade e sexualidade estão diretamente relacionados. Isso é, o homem se acha menos homem por ter uma dificuldade para engravidar a mulher e a mulher se acha menos mulher por essa dificuldade. E acaba às vezes tendo uma cobrança e até achando que às vezes a causa psicológica está gerando aquilo, o estresse está gerando aquilo, e que na verdade não que o estresse diretamente possa gerar uma infertilidade, mas é claro que esse estresse dificulta mais a ovulação, dificulta o relacionamento entre o casal e causa uma vida muito pior para esse casal. Aqui até para a mulherada e para os homens também entenderem, porque o homem também tem que saber de saúde da mulher, né? Sem dúvida. A gente tem aqui um corte do útero e também das trompas e o ovário. E muitas mulheres se preocupam quando se pensa no mioma, mas outros problemas podem causar também infertilidade. E problemas de fácil solução, né? Sem dúvida. Então, vamos lá. Aqui é uma ampliação da pelve de uma mulher, né? Então, ampliando essa pelve, eu tenho a vagina, eu tenho o útero, eu tenho as trompas e eu tenho o ovário, tá? Então o que? Para eu ter uma gravidez natural, o que eu preciso? Que o esperma seja depositado na vagina durante um ato sexual, esse espermatozoide vai subir pelo útero, passar pelas trompas, no momento da ovulação o óvulo é liberado por este ovário, a trompa capta este óvulo e óvulo e esperma se encontram aqui, ó, no terço distal da trompa. O embrião é formado aqui e esse embriãozinho vai se dividindo até cair no útero. E ele se fixa no útero. Então vamos lá. Por este modelo, a gente já consegue identificar várias causas de dificuldade para engravidar. Então a primeira causa, como foi colocada, que é metade das causas, é o homem. Às vezes a quantidade de esperma do homem é muito pequenininha. E ele não tem, ou então o espermatozoide não tem força para chegar até a trompa. Às vezes ele é lento, às vezes ele é bêbado. Bêbado? Bêbado, é aquele que não tem sentido. Onde vai? Isso aí, fica bêbado rodando, correndo atrás do próprio rabo e não chega lá para cima. Às vezes a forma dele, ele é até rapidinho, mas a forma dele é errada, ele é tortinho, ele não consegue fertilizar o óvulo. Então lembrar que no caso do homem, qualquer uma dessas alterações pode gerar infertilidade. E é óbvio que também tem várias causas no homem que podem causar essas alterações no sêmen, como a gente vai debater mais adiante. Tá bom. E no caso da mulher, uma alteração no útero causa infertilidade, alteração no útero por mioma, por pólipo, por infecção. E nas trompas a mesma coisa. Podem estar fechadas as trompas. Uma endometriose, ela pode causar também fertilidade na mulher? Sim, a endometriose o que é? É esse tecido, aquilo que revestiria o útero por dentro, que causa a menstruação todos os meses, isso sairia para fora do útero e colaria aqui, ó, ou no ovário, ou na trompa, ou em qualquer parte do corpo. Então a endometriose causa uma inflamação e dificulta com que esse óvulo encontre esse espermatozoide e até prejudica a qualidade do óvulo. Então a endometriose sim é uma causa muito importante de infertilidade de um casal. Eu já ouvi algumas mulheres dizerem que tem útero infantil e por isso não conseguem engravidar. Essa também é uma causa de infertilidade? É uma possível causa, mas o útero infantil o que é? É um útero pequenininho. É um útero bem pequenininho. Porque o útero da mulher tem o tamanho de uma pera, não é? De uma pera, de um punho fechado. De um punho fechado, pequenininho. Pequenininho. Mas na falta de hormônio, ele pode regredir e ficar um útero bem pequenininho. E nessas mulheres o que a gente faz? A gente dá hormônio.
Só que tem que ter um tempo de alguns meses para aquele útero se nutrir, ficar maior e conseguir gestar. Então, sim, muitos úteros infantis vão conseguir, com o uso de hormônio, ficar maior e conseguir, sim, nidar um embrião, colar um embrião e levar uma gravidez até 9 meses. No comecinho do nosso bate-papo, eu lhe perguntei sobre candidíase. Algumas mulheres têm candidíase de repetição. A candidíase, quando não bem curada, ela pode trazer infertilidade também? A candidíase não é uma causa de infertilidade, porque ela tem um fácil tratamento. Então, no caso de uma candidíase, a candidíase o que é? É um fungo que se desenvolve na vagina e gera uma secreção geralmente branca, tipo talha de leite, que pode coçar e pode ficar inflamado e até doer. Mas não tem como ela subir, como popularmente se diz, para o útero? É muito raro a candidíase subir, muito raro. Então, a candidíase geralmente ela é local, ela tem um fácil tratamento ou com um simples comprimido ou com creme vaginal. E devido a esse fácil tratamento, é muito raro você ter uma candidíase que realmente continue lá por mais tempo e que dificulte. Então é claro que este ambiente vaginal saudável é muito importante. Não só importante para o bem-estar dessa mulher, como importante também para evitar doenças. Agora, como causa de uma infertilidade, é muito, muito difícil. Doenças sexualmente transmissíveis também podem causar infertilidade, tanto em homens como em mulheres, né? Sim. Falando aqui das trompas, que é uma causa muito comum de alteração que causa infertilidade, por quê? Porque essa trompazinha ela é bem fininha. Uma bactériazinha pode subir por aqui e chegar até a trompa e danificar a trompa. Então, sim, uma infecção, por exemplo, uma doença sexualmente transmissível, pode lesar as trompas e gerar uma infertilidade e realmente uma coisa grave que necessite de um tratamento ou de fertilização in vitro ou de uma cirurgia. E ovários policísticos também, né? O ovário policístico, ele é a principal causa de alteração na ovulação. Então, mulheres com ovário policístico, ela não tem uma ovulação certinha, uma ovulação correta. Regular. E devido a isso, você tendo uma ovulação ou que não ocorre ou que raramente ocorre, fica muito mais difícil uma gravidez. A gente sabe que a mulher nasce com o número de óvulos e com o passar dos anos, a gente vai perdendo óvulos e a qualidade desses óvulos. A mulher pode se tornar um pouco menos fértil depois dos 30 anos, mas em alguns casos a gente vê mulheres que mesmo sem reprodução assistida conseguem engravidar. Também a individualidade conta bastante? Depende de mulher para mulher, mas nós nunca podemos fechar os olhos para o fator idade. Então o que eu coloco às vezes é que nem um jogador de futebol. Isso ele pode ser muito bom, mas passando dos 35 e principalmente dos 40, é muito difícil ter um jogador de futebol profissional. Quer dizer, ele já vai ter uma certa limitação, né? Vai ter uma limitação. E no mesmo caso acontece com esses óvulos. Então a mulher com mais de 35 e principalmente aquela com mais de 40, não que ela não vá conseguir engravidar naturalmente ou com os próprios óvulos, mas a probabilidade dela engravidar é muito menor, mesmo com fertilização in vitro. Então, sim, é muito importante uma boa orientação para o pessoal de casa que o fator idade é extremamente importante. As mulheres têm que saber disso, elas têm que saber que muitas vezes na mídia terão mulheres com mais idade dizendo que engravidaram naturalmente e não necessariamente aquela informação é uma informação correta. Elas podem ter feito uma fertilização in vitro, mas não queiram comentar com ninguém. Ou podem ter usado óvulos doados, por exemplo. Também. Lembrar que muitas mulheres vão precisar recorrer a um óvulo doado. Então essa técnica de ovodoação ela é muito empregada, mas o que nós tentamos fazer ao orientar, ao vir aqui contigo é o quê? É colocar para o pessoal de casa que as mulheres têm que se planejar. Ela tem uma vida de sucesso, uma vida profissional de sucesso, ela quer adiar, ela quer curtir o seu casamento, mas vá no seu ginecologista, veja como estão os seus hormônios, entenda os riscos da idade, para não ter, de repente, que no futuro descobrir que os seus óvulos ou podem ter acabado ou não tem uma qualidade tão boa que propicie uma gravidez com facilidade. Bom, volta e a gente continua a falar sobre infertilidade feminina. E se você tiver alguma pergunta, é claro que você pode fazer mulheres@tvgazeta.com.br. Já tem algumas perguntas aqui, eu vou passar já para o doutor Afonso. Olha, surge uma pergunta da Vilma de Osasco, doutor Afonso. Ela diz o seguinte, que ela perdeu um ovário, ela só tem um agora. Ela pergunta se ela pode engravidar mesmo tendo um ovário apenas. Sim, é possível. Pode? Um ovário costuma ser o suficiente para uma mulher engravidar, contanto que ela tenha a trompa daquele lado, principalmente, em boa qualidade. Então, é muito importante que ela entenda, assim, a causa pela qual ela tirou outro ovário. Qual o problema que ela teve? Sim, se ela tirou outro ovário por uma endometriose, se ela tirou outro ovário por um tumor, se ela tirou outro ovário por uma infecção.
Se foi por uma infecção, por exemplo, essa infecção possivelmente também atuou no outro lado. Então é importante que ela o quê? Veja há quanto tempo ela está tentando engravidar, ela se programar, fazer alguns exames para checar se aquela trompa de repente é boa, se o esperma do marido é bom. Mas é claro que dar uma praticada antes é sempre importante. E não ter desespero também, porque tem gente que está tentando engravidar o casal há 6 meses, 1 ano, e já acha que tem problema de infertilidade, né? Não, mas depois de 1 ano é importante checar. Ficar atento. E principalmente com o passar da idade, 6 meses às vezes também pode ser já um prazo para você dar uma investigada. Não que vá fazer um tratamento, mas investigar e ver se alguma coisa está errada. A Simone, aqui de São Paulo, vê se eu entendi certinho, Rico. Ela diz que tem folículos no ovário, num dos ovários, e o ovário é invertido. Ela quer saber se ela pode engravidar. Ela tem um pouco mais de 30 anos. Vamos lá. Folículos no ovário é um bom sinal. Isso é, um ovário saudável, ele possui folículos. O que são os folículos? São umas pequenas bolinhas de água dentro de onde estão os ovos. Então, um ovário saudável é um ovário com folículos. Folículos em excesso podem ser ovários policísticos. Mas folículos em um número razoável, 8, 9, 10, é um ótimo número. E retrovertido geralmente é útero. Que esse útero ele é invertido? Esse útero pode estar jogado para frente, que é o mais comum, ou jogado para trás. E é um útero retrovertido quando é jogado para trás. Isso dificulta a engravidar? Não necessariamente. Um útero retrovertido é um útero normal e saudável, contanto que o motivo pelo qual ele é retrovertido não seja uma aderência ou uma endometriose. Quer dizer, uma endometriose pode causar uma aderência. A gente tem um coágulo aqui no útero, que depois faz com que esse útero grude, sim, fique coladinho a um outro órgão. A endometriose pode ser uma das causas de aderência, a outra causa é a infecção prévia ou cirurgia prévia. E com isso esse útero pode estar para trás porque ele está preso. Mas em várias situações esse útero está para trás porque ele simplesmente está para trás. Porque é assim. Porque é assim. E é um útero totalmente saudável, totalmente normal. A Patrícia Daniela diz que nasceu sem os ovários. Ela quer saber se sem isso, no processo de fertilização in vitro, se ela pode engravidar ou não. Com os óvulos doados, ela poderia? Sim, se uma mulher ela não tem os ovários, portanto ela não tem óvulos. E ela não tendo óvulos, ela deve recorrer o quê? A óvulos doados e com isso ter uma gravidez absolutamente normal, sem nenhum problema. Mas os hormônios, eles acontecem da forma natural? Quando a mulher pega, no caso dela, que não tem os ovários, ela pega um óvulo de doação, esse óvulo é fecundado e é colocado nela, o processo todo da gestação ocorre naturalmente ou há necessidade de suplementar com hormônios? Sim, sempre. Os ovários são fontes de óvulos e fontes de hormônios. Então, não tendo os ovários, essa mulher o quê? Usualmente ela já usa hormônios. O quê? Para ela menstruar, para ela ter um bom trofismo vaginal, para ela desenvolver as mamas, para ela desenvolver o seu útero. Então o que? Durante um processo de ovodoação, nós suplementamos hormônios para aquela mulher para ela conseguir receber aquele embrião e manter a gravidez. Senão você coloca o óvulo fecundado, mas o corpo da mulher não reconhece aquilo. Não adianta nada. E aí ela perde, né? Sim, é você colocar o embrião, sem hormônio ela não vai segurar. A Carla daqui de São Paulo pergunta o seguinte, ela tem útero retroinvertido. Esse útero, como a gente falou, pode ser, o doutor disse, virado para frente ou para trás. Segundo ela, o ginecologista dela disse que o certo, se ela quisesse engravidar, era ter relações sexuais de costas. O marido por trás, não, desculpe o termo papai e mamãe, como se diz. É válido isso? Isso é verdade ou não? Nós não podemos dizer que a posição do ato sexual seja determinante para uma gravidez. No passado nós indicávamos ter relação, colocar almofada embaixo do bumbum para levantar o bumbum. E ficar um tempo posições diferentes. Mas o que na prática acontece é que essas mudanças trazem ainda mais estresse para o casal, muda toda a dinâmica, todo o carinho, e o que muitas vezes era um ato de amor, um ato prazeroso, um ato de união daquele casal, começa a ser uma obrigação. E nessa obrigação complica ainda mais o problema. Além da dificuldade para engravidar, aquele casal se sente na obrigação de transformar um prazer em uma obrigação. Até para muita gente entender o que é a reprodução assistida, a gente tem umas imagens, né, doutor? Sim. Que aí a gente vai mostrar direitinho como que acontece. Aqui o que é? Aqui é uma estufa. Na verdade, são os aqui é o local onde são colocados os embriões. Tá. Ou os óvulos. Ou os óvulos. Então aqui a gente tem os óvulos. É uma plaquinha. Esse óvulo está sendo colocado no meio de cultura. São vários óvulos? Aqui são vários óvulos.
Ah, são minúsculos. Minúsculos, microscópicos. Então se coloca... Aqui é um exemplo de um embrião que vai ser congelado. Então ele está sendo colocado nessa plaquinha e vai ser colocado no nitrogênio líquido, que é um pote com nitrogênio líquido. Então, naquela primeira cultura que a gente tem, parece sagu, a gente tem aquelas bolinhas que são os óvulos. Se coloca os espermatozoides, os óvulos são fecundados. E aí se acompanha se todos estão evoluindo da forma correta, quais que serão congelados caso o casal queira e quais que serão implantados na mulher. Sim, esse é um processo de fertilização in vitro padrão, mas o congelamento também pode ser feito tanto no espermatozoide, como no óvulo ou no embrião. Então o congelamento é feito em qualquer tecido. Então aqui a gente tem os óvulos, olha lá, sendo colocados dentro da cultura, para depois se fazer o processo de fertilização. Aí a gente também tem que lembrar o quanto que muitas vezes a frustração do casal é muito grande. Não são todos os casais que conseguem essa gravidez levada à frente logo na primeira tentativa, né? Sim. O mais importante é colocar que a fertilização in vitro é um método onde nós unimos matéria-prima. Então, eu adoro o nosso trabalho, é um trabalho que me dá muito prazer, mas ninguém é Deus, ninguém tem a pretensão de criar nada. Nós apenas pegamos óvulos, pegamos espermatozoides, juntamos os dois e formamos um embrião. Se a matéria-prima é boa, quase sempre vai ter um embrião. Mas se a matéria-prima não é tão boa, a dificuldade é muito maior. Antigamente a gente via com uma certa frequência gravidez gemelares. Hoje em dia já não se fala tanto nisso em inseminação. O governo também limitou a quantidade de óvulos fecundados que devem ser colocados na mulher? O governo limitou, o Conselho Federal de Medicina limitou o número de embriões que podem ser transferidos para o útero dessa mulher. Com qual finalidade? Com a finalidade de preservar aquele casal. No passado era muito comum, pelo desespero do casal em querer um resultado positivo, em querer uma gravidez, colocar no útero 3, 4, 5 e até 6 embriões. O que na verdade trazia um risco muito grande para aquele casal de gêmeos. E esses gêmeos que também todo mundo acha muito bonitinho, 3, 4, lindo, mas lembrar que a gravidez de trigêmeos e quadrigêmeos e até de gêmeos é uma gravidez de um risco muito aumentado. Tanto para a mãe quanto para os bebês, né? Sim, mas principalmente para os bebês. Por quê? Porque o parto prematuro coloca essas crianças numa situação de risco. E quando eu falo de risco, tem que deixar bem claro ao pessoal de casa que é um risco de sequela. Criança, trigêmeos é muito bonitinho quando está todo mundo brincando em casa, todo mundo feliz e contente. Mas essas crianças podem nascer prematuras e podem ter sequelas neurológicas, paralisia cerebral, alteração pulmonar e gerar uma série de problemas para essa família. Até problemas de cegueira, né? Porque também. Às vezes, hoje está na internet o caso de um bebê que nasceu com menos de 400 gramas. Mas, assim como a incubadora pode salvar, ela também pode trazer secura nos olhos e outros problemas que vão fazer com que essa criança fique com uma sequela para a vida toda. Perfeito, Kátia. Isso que tem que ser colocado para o pessoal de casa é que as pessoas nos procuram buscando uma família feliz. E uma família feliz é o nascimento de uma criança saudável. Tá? É claro que se ela não vier saudável, ela vai ser amada, ela vai ser desejada, ela vai ser cuidada. Mas é nossa obrigação lutar de todas as maneiras para que aquela criança nasça saudável. Então, e vale lembrar também que hoje em dia as técnicas de congelamento evoluíram muito. Então as pessoas às vezes acham que o fato de colocar 4, 5 no útero traz uma gravidez mais rápido. Mas não, você vai pegar aqueles 2, 3 restantes e vai congelar para uma nova tentativa, para um segundo filho. E dessa maneira até a taxa de gravidez no conjunto aumenta. Os riscos são muito menores, é muito mais saudável, preserva a mulher e as crianças. E o marido também, porque... É verdade, porque o marido também fica no meio desse sofrimento todo, sem dúvida, sem dúvida, sofre mesmo. Aqui a gente tem o óvulo, claro que aumentado no microscópio, e aqui está sendo feita... Aqui é uma técnica chamada ICSI, que é uma injeção intracitoplasmática do espermatozoide. Isso é, eu estou injetando o espermatozoide dentro do óvulo. Então essa micropipeta, que é uma agulha, dentro dela está o espermatozoide, isso é o óvulo, e o espermatozoide ele é injetado dentro desse óvulo. Quer dizer, se a gente tivesse o marido com um espermatozoide que não tivesse força para interromper o óvulo e conseguir fazer a fecundação desse processo, é como se ele tivesse sido turbinado. Então, você coloca já o espermatozoide dentro do óvulo dessa forma, né? Sim, essa técnica ela tem como principal indicação
o fator masculino grave, quando o homem realmente tem uma alteração muito grave, onde eu tenho que realmente dar uma bela ajuda para esse espermatozoide entrar dentro do óvulo. E aí sim, depois os óvulos fecundados, ou eles podem ficar guardados aqui, ou congelados. Forma o embrião, vai para a estufa, deixa crescer na estufa e pode depois ser ou transferido para o útero, com uma análise prévia ou não, ou levado para o nitrogênio e ser congelado. A gente sabe o quanto que é importante, primeiro, a confiança no médico, né? Se o casal não tem uma confiança no profissional, é difícil conseguir levar a um bom resultado, porque cada um tem uma parte muito importante, mas principalmente o casal tem que saber direitinho que, primeiro, a união deles nesse momento é muito importante e que o número de casais que sofrem com infertilidade também é grande. A gente tem até uma tabela com as estatísticas, né, doutor? Quer dizer, é importante essa conversa com o médico, né? Sim. A união faz a força. E essa união, ela começa desde casa, com esse casal realmente unido, com esse casal realmente unido em prol de um objetivo. E essa união tem que continuar também no consultório, com toda a equipe, em um ambiente onde esse casal se sinta bem tratado, bem orientado, e bem orientado ele consegue transpor pedras que muitas vezes acontecem nesses tratamentos. Que é a união do casal que vai ajudar a superar mais esse momento difícil, né? Uma boa orientação, uma confiança na equipe, tudo isso ajuda muito. De 10 a 15% da população em idade fértil sofre com algum tipo de infertilidade, é verdade? Sim, então isso aqui é muito importante para as pessoas também entenderem às vezes que a infertilidade, a dificuldade para ter um filho é muito comum. É que as pessoas não comentam. Ninguém comenta isso na festa. Ninguém vai chegar na festa e vai falar, olha pessoal, olha, não estou conseguindo engravidar minha mulher, eu queria falar para todo mundo. Não vai acontecer isso. Mas podia, porque assim, outros tantos estavam na festa e falam, nossa, eu também tenho esse problema. E um podia ajudar o outro. Não pode ser, mas ainda há uma vergonha, ainda há uma relação com a sexualidade, o homem se sentindo diminuído, a mulher se sentindo derrotada. A grande maioria das mulheres comenta com as amigas e com outras Mas pessoas. ainda menos. Eu acho que ainda vai perder um pouco o preconceito, os tabus vão cair e ainda vai melhorar. São feitos aproximadamente 27 mil procedimentos de fertilização in vitro por ano no Brasil. Um número grande, né? O número é grande, mas para um país do tamanho do Brasil é um número pequeno. Então, assim, tem acontecido uma popularização das técnicas de reprodução humana, sim. Então, cada vez mais os tratamentos têm estado mais acessíveis aos casais e esse número tende a subir muito. Mas a gente não pode esquecer que 27 mil procedimentos de fertilização são feitos, mas isso não quer dizer que 27 mil crianças nascem, né? Não pode dizer isso. Na verdade, você tem sim uma taxa de sucesso, mas é claro que também existem os gêmeos para tentar aumentar um pouco esse número. Então, sim, tem as acontece. duas que estão balanceando. Vamos ver a próxima. 40% dos casos de infertilidade são atribuídos a problemas nas mulheres, outros 40% nos homens e 20% atribuídos em ambos. Mas tem uma percentagem aqui de casos que ninguém tem problema, nem o homem nem a mulher, e não se sabe por que ela não engravida, não é? Sim, então o chamado infertilidade sem causa aparente, ele afeta de 10 a 15% dos casais. Mas, na verdade, esse sem causa aparente depende do quanto você procura. Se você realmente for operar essa mulher, ver como são as trompas, ver se tem uma endometriose em uma cirurgia, você vai ver que em muitos casos tem uma aderência nas trompas, tem uma endometriose que não sabia que tinha. Muitas vezes, em um espermograma mais certinho, vai ver que aquele homem não tem um espermatozoide tão bom. Então, o que é colocado às vezes é que é como se fosse uma estrada por onde tem que passar um carro. O carro é o esperma e a estrada são as trompas, é o útero. Então é claro que às vezes a estrada não é uma estrada perfeitinha, ela tem umas curvas e às vezes o carro também pode não ser tão bom. E se a gente não busca com mais insistência encontrar esses problemas, a gente acaba também achando que entra naqueles ditos casos de problemas emocionais, que aí é terrível para o casal, né? É terrível porque é mais um massacre. De além a dificuldade para engravidar... E não saber o que tem, né? Eles ainda têm que ouvir que o problema é a cabeça dela, que é o estresse dela, e aí é mais uma pancada, mais uma dificuldade para lidar, porque fala, poxa, de além de todo esse problema, essa doença que eu tenho, que a infertilidade é uma doença, eu ainda tenho que ouvir que a culpa é minha, que a causa é minha. E aumenta mais o estresse ainda, aumenta mais a ansiedade, dificulta tudo. Agora a gente vai mostrar para você a história de uma mulher que conseguiu, e ela tinha vários policísticos, resolver esse problema e realizar o sonho, tanto dela quanto do marido, se tornarem pais, né? Vamos ver, doutor? Vamos lá. Dia das Mães chegando, eu estou ao lado de uma mamãe, que é a Daniela, que tem 28 anos, e é mãe do Guilherme, que está com quantos meses? 3 meses.
Muito esperada essa criança, né? Muito querido, muito esperado. Até porque ela fez um tratamento bem sério aí para ficar grávida e conseguiu depois da terceira tentativa. Isso, a terceira tentativa. Como foi esse processo, Dani? Foi bem dolorido. Para a mulher, a gente faz são mais ou menos uns 15 dias que a gente fica tomando hormônio através de injeção. Então depois a gente tira os óvulos. Quando a gente tira os óvulos, algumas mulheres não sentem, mas no meu caso eu senti bastante. E no caso, foram 3 tentativas? Foram 3 tentativas, mas só 2 induções. Na segunda tentativa a gente tentou com um embrião congelado, mas não deu. Na hora do descongelamento eles não ficaram bons, então eu tive que tentar novamente. Vida nova para o que vier. Qual era a tua dificuldade e do teu marido? Qual é? Na verdade eu tinha ovário policístico, né? E meu marido, ele tinha problema com os espermatozoides. Além dele ter pouco, o que tinha era lento. A gestação, como foi? A gestação foi tranquila, mas bem tensa. Pra gente que faz o tratamento até conseguir e você saber que tá tudo bem, né? Mas foi depois do 6º mês, 7º mês, você já começa a ficar mais tranquila e ter noção de que realmente vai dar certo. E o parto, como foi? O parto foi tranquilo também. A gente esperava até o dia 2 de fevereiro, mas ele veio antes, veio 21 de janeiro. Mas foi tranquilo ali. E como foi segurar no colo ele a primeira vez, depois de tanta dificuldade, Dani? Bem emocionante. É um amor assim que não dá pra descrever. É um amor que chega a doer, de tão grande que é. Assim. Chegou a doer? Dói, né? Porque você pensar que um dia você vai segurar teu filho, a gente não tinha certeza disso, né? Então foi... Você duvidou muito, né? Muito. O tempo inteiro, assim, até você pegar ele nos braços mesmo, você ainda duvida que vai acontecer. Mas, graças a Deus, deu tudo certo e hoje ele tá aqui com a gente. Uma nuvem branca. Quer dar algum recado para as mamães também que têm essa mesma dificuldade, que querem ser mãe e estão encontrando a dificuldade que você encontrou, e o Guilherme, a Vitória, ó? Eu falo para ter paciência, para ter calma, porque se for para ser, vai ser mesmo, mas é importantíssimo ter calma durante o tratamento. Faça dos meus braços o seu ninho, tem um amor, muito carinho, estou a lhe ofertar. Olha, e só lembrando que é mais do que importante de tudo, é você ter, primeiro, uma afinidade com o seu médico, esclarecer suas dúvidas, perguntar absolutamente tudo e saber que hoje em dia, quem quer ser mãe tem não só a fertilização in vitro, mas outros procedimentos também importantes, né, doutor Afonso? Sim, lembrar que muitos casais chegam em um consultório ou em uma clínica achando que o caso é sempre fertilização in vitro. Mas o mais importante é fazer um bom diagnóstico, examinar, porque em muitas situações há tratamentos muito simples, ou um remedinho, ou um hormônio, ou uma cirurgiazinha muito pequenininha, ou uma estimulação da ovulação que é super simples, tá? Então lembrar que um bom diagnóstico e tentar encontrar a causa e tratar a causa é o primeiro passo. Deixa eu passar para vocês o site, doutor Afonso, que é o mae.med.med.br, lá você tem informações sobre tudo que a gente falou e outras informações também. Na próxima vez a gente vai falar sobre a infertilidade masculina e aí você também está convidado a participar. Obrigada mais uma vez, doutor Afonso. Bom trabalho, viu? Obrigada já. Vou direto com um recadinho.